Bem, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para mais um ATPC de Ciências da Natureza. Hoje o nosso tema será Educação Especial e Adaptação Curricular. Nós temos a honra de ter entre nós hoje o supervisor Maurício, que é responsável pela pasta, e a PCNP Fernanda, que também é responsável pela pasta de Educação Especial na diretoria de ensino. Por favor, Thaís, passa para a gente. Mariana, passa para a gente. Nós temos alguns combinados importantes, como todos os dias. Vamos manter os microfones desligados durante a reunião. Por favor, evitem clicar em apresentar agora, pois interrompe a nossa apresentação. Anotem todas as dúvidas, pois teremos um momento para interação no final. Como eu falei, com a presença do professor Maurício e da PCNP Fernanda. E ao final também vocês receberão o link para avaliação. E como sempre, ele é realizado por meio de formulário, que vai estar disponibilizado no chat. Mariana? Como pauta hoje, nós temos a importância de tomar conhecimento sobre a legislação referente à educação especial, compreender e refletir sobre a especificidade da educação especial, com orientações gerais, ampliar os nossos saberes a respeito da elaboração de atividades adaptadas, compreender o trabalho colaborativo entre componentes curriculares e professores de atendimento educacional especializado, professores da sala de recurso, para o desenvolvimento das aprendizagens dos estudantes e participar da apresentação de modelos de atividades adaptadas. Como eu falei, o nosso ATPC de hoje, ele é específico na área de educação especial. Nós começamos com um vídeo, mesmo a PCNP Fernanda estando presente, como ela teve que participar de todos os ATPCs, nós estamos trabalhando por meio de vídeo. Então, nós vamos passar um vídeo referente à parte específica de educação especial que cabe a ela, e depois nós teremos aí a apresentação de atividades adaptadas. Nós vamos fazer uma apresentação na área de ciências, ensino fundamental ciclo 2, e outro de física no ensino médio. Mas vai ficar disponibilizado para vocês também um modelo de adaptação, é sempre um modelo, na área de química e de biologia. Mariana? Passo a palavra para que você possa subir o vídeo da professora Fernanda. Rodrigo, abre pra gente, por favor. Rodrigo, você sobe o vídeo pra gente, por favor? Olá, para quem ainda não me conhece, eu sou Fernanda, PCNP de Educação Especial da Diretoria de Ensino de Taubaté. Hoje eu venho falar com vocês um pouco sobre a educação especial e educação inclusiva. E eu começo falando com vocês um pouco sobre a resolução que abrange a educação especial e as suas especificidades. Para dar início à nossa conversa, eu trago para vocês a resolução SE68, de 12 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o atendimento educacional aos alunos público-alvo da educação especial na nossa rede estadual de ensino. A resolução considera alguns pontos, que são eles: o direito do aluno à educação de qualidade, a necessidade de se garantir o atendimento educacional especializado e inclusivo, respeitando as características individuais do público-alvo da educação especial e o pleno desenvolvimento do educando. O que essa resolução quer dizer, o que ela traz para nós e o que é importante que a gente considere? Então, nós precisamos saber que os estudantes público-alvo da educação especial, de acordo com a resolução e no artigo 3º, são considerados público-alvo da educação especial os estudantes portadores de deficiências,
transtornos do espectro autista, altas habilidades ou superdotação. Esses estudantes, eles precisam ser matriculados nas salas de recursos, no atendimento educacional especializado, e para que eles sejam matriculados nas salas de recurso, naquelas unidades escolares em que possuem a sala de recurso, ele precisa ser laudado. Então, uma equipe médica precisa fazer uma avaliação, laudar esse estudante, e a gente pode fazer a matrícula deles nas salas de recurso. É muito importante que a gente saiba diferenciar. Os estudantes que possuem apenas defasagem de aprendizagem, eles não são público-alvo da educação especial. Então, muitas vezes, nós, professores, consideramos que um estudante, ele precisa fazer parte da sala de recurso. Muitas vezes a gente ouve falar muito sobre isso, existe essa troca, essa conversa, mas por que aquele estudante ele não faz parte da sala de recurso? Se ele não consegue desenvolver alguma atividade, uma habilidade que é proposta em sala de aula? Porque muitas vezes ele apenas possui uma defasagem de aprendizagem, que precisa ser avaliado pedagogicamente pelo professor, né, de cada componente curricular, para que ele possa desenvolver. Às vezes é uma lacuna que ficou nessa aprendizagem durante o processo educacional, processo acadêmico desse estudante e que pode ser resolvido, certo? Se o professor, ele considerar que aquele estudante, ele possui alguma defasagem, ou se eu desconfiar que ele pode ser público-alvo da educação especial, eu vou passar essas orientações para o meu gestor da unidade escolar, para que a gente possa fazer uma avaliação pedagógica. Nessa avaliação pedagógica, a gente vai conseguir observar, mediante algumas técnicas, algumas avaliações pedagógicas, se é apenas defasagem de aprendizagem ou se ele pode ser público-alvo da educação especial. Se for considerado, se for detectado pela avaliação pedagógica, a gente pede para que o gestor da unidade escolar faça o encaminhamento, mediante a conversa com os pais ou responsável, para que busque um auxílio médico, auxílio clínico, para que possa buscar uma avaliação clínica e detectar se realmente ele possui alguma deficiência, alguma necessidade, para que ele seja laudado e assim incluído na sala de recurso. Então, é importante que fique claro isso para nós, porque nós não podemos matricular um estudante na sala de recurso apenas se ele possui defasagem de aprendizagem, ok? Então, a gente vai conhecer um pouquinho agora das especificidades de cada estudante que possui deficiência. Então, nós temos os estudantes com baixa visão. Então, aqueles que possuem baixa visão, nós precisamos ter utilizar de algumas técnicas, metodologias diferenciadas. Então, geralmente, essas atividades para o estudante de baixa visão, elas precisam ser ampliadas, e a fonte Verdana 24. As palavras, elas devem ser espaçadas, né, espaçamento entre linhas, para que dê uma diferença de altura, para que ele possa conseguir visualizar, e sempre utilizar imagens, gravuras, que tenham poucos detalhes, que não tenham muito contraste, que seja ampliado também as imagens, e se essas imagens houver, deve descrever e usar legendas. Nós temos os estudantes cegos, né? Nós temos alguns na nossa rede estadual. Os cegos, eles utilizam o braille, muitos deles não sabem o braille também, e na nossa rede nós também temos a dificuldade com o material em braille, tá? Então, como que a gente vai fazer? Como que nós, professores em sala de aula, faremos com esses nossos estudantes cegos? Então, as atividades para eles, elas devem ter enunciados curtos, e quando eu falo enunciado curto, é o enunciado falado, né? Então, a gente deve fazer como? Sugerir aplicativos interativos que eles possam ouvir, que esses enunciados sejam curtos, para que seja de fácil entendimento. A gente deve sugerir links para melhor compreensão de temas, então, videoaulas, audiobooks, que são os livros falados, e sugerir materiais táteis,
para que o cego possa ter essa facilidade de compreensão. E importante ressaltar que numa avaliação, que muitas vezes se pergunta como que eu vou fazer essa avaliação. Eu vou avaliar o cego de forma que ele possa gravar também as suas atividades, ele vai falar uma prova oral, para que ele possa transmitir ao professor o conhecimento, se ele conseguiu compreender, se ele atendeu aquela habilidade necessária para que ele possa prosseguir no seu processo de aprendizagem. Os estudantes que possuem deficiência intelectual. Nós devemos estimular o desenvolvimento do raciocínio lógico, que o deficiente intelectual, ele precisa muito desse desenvolvimento de raciocínio lógico. Como que a gente pode fazer isso? Incentivando sempre a autonomia desse estudante, estimulando com atividades visual, figuras coloridas, palavras destacadas. As atividades para o deficiente intelectual, elas devem ser práticas e concretas. Então, elas não podem ser atividades robustas, que demandam de muitas estratégias. Então, ela tem que ser prática, direto no objetivo. E é muito importante que a gente possa ler para esse estudante. Os estudantes surdos. Os estudantes surdos, é fundamental que o interlocutor que acompanha esse estudante surdo, tenha acesso antecipado aos roteiros. Então, aqui nós estamos falando do estudante surdo, de modo geral, mas então nós temos alguns pontos importantes. O estudante surdo que possui o pleno desenvolvimento da língua brasileira de sinais, que é Libras. Então, se ele possui o domínio da Libras, ele vai ter um interlocutor em Libras acompanhando diariamente nas suas aulas. E temos os estudantes surdos que eles não têm o domínio da Libras. Então, muitas vezes, esse estudante que não tem o domínio da Libras, ele fala, claro, tem um problema na fala, muitas vezes, na dicção, mas a gente consegue ouvir, a gente consegue ter a percepção, e ele também consegue nos compreender, muitas vezes pela leitura labial. Então, é importante sempre que o professor fique de frente com o estudante, para que ele possa fazer a leitura labial. Claro, o professor, ele deve estar sempre explicando de frente para o aluno, para o estudante, todos eles, mas para o surdo é muito importante para que ele possa fazer a leitura labial, e se ele tiver um acompanhamento do professor interlocutor, também que o interlocutor possa acompanhar essa explicação e transmitir através da interpretação para esse estudante. Então, voltando aqui, é fundamental que quando tenha o interlocutor, o acesso aos roteiros sejam passados com antecedência, para que o interlocutor, ele possa fazer a leitura do material e, posteriormente, fazer a interpretação para o estudante. Lembrando que o interlocutor, ele não é o professor do estudante, mas sim ele faz a mediação do conteúdo para a interpretação em Libras, para que o estudante possa compreender. Os enunciados também devem ser curtos, claros e objetivos. Nós devemos priorizar o uso de verbos no infinitivo e o uso de recursos visuais, figuras, gráficos, tabelas, enfim, muito importante para o surdo, porque ele é muito visual. Outro ponto importante para quem possui estudante surdo, muitas vezes nós, professores, cobramos a escrita do estudante de forma coerente. E o surdo, a primeira língua dele é a língua brasileira de sinais, que é Libras. Então, ele vai escrever de forma ao contrário, ele vai usar os verbos geralmente no infinitivo, o surdo ele não conjuga verbo. Então, nós devemos considerar a escrita do surdo, mesmo que essa escrita esteja errônea, que ela esteja errada, escrita de forma incorreta. Então, nós vamos considerar numa avaliação, como eu disse para vocês, nos cegos, que a gente deve considerar o verbal, o oral. O surdo, a gente deve considerar a Libras dele. Então, se eu preciso fazer uma avaliação, um exemplo, eu vou pedir para que o interlocutor venha junto, ele sempre vai estar junto para fazer essa interlocução.
O surdo vai fazer libras do que ele compreendeu, daquela habilidade que foi sugerida, que foi trabalhada, e o intérprete ele vai passar para o professor o que foi que o surdo disse. E aí eu vou considerar se está certo ou se não está certo. Então, é uma das formas de se trabalhar. Os estudantes autistas. As atividades para eles, elas precisam ser de complexidade crescente, incorporando gradativamente alguns materiais e objetos. As imagens para o apoio dos enunciados também são muito importantes, mas para o autista tem que ter muito cuidado para não exagerar no estímulo visual. E é importante ler também para o estudante. Então, vocês conseguem perceber? Cada estudante tem a sua especificidade. E isso, a gente tem que ter a consciência de que para todos os nossos estudantes. Então, em uma sala de aula, nós temos a diversidade. Então, nós podemos ter os alunos com necessidades especiais incluídos na nossa sala, cada um com a sua especificidade, mas eu também tenho os demais estudantes que nenhum é igual ao outro, e a gente consegue perceber isso diariamente. Então, as estratégias, as metodologias utilizadas, elas devem ser diversificadas. Agora eu vou falar com vocês um pouco sobre os professores especialistas e os interlocutores. Os professores das salas de recurso. Então, quem são eles? Os professores especialistas das salas de recurso, que é o nosso atendimento educacional especializado. Então, os professores, eles têm a função de apoiar e orientar os professores, os estudantes e familiares. Eles elaboram roteiros de estudos para a continuidade do atendimento especializado. Então, roteiro de estudo. O professor da sala de recurso, ele não prepara atividades específicas. Ele, claro, ele em conjunto com o professor da sala regular, do componente específico, ele vai trabalhar em conjunto. Ele pode preparar algumas atividades, mas atividades que são próprias da sala de recurso. Então, é importante a gente ter a consciência e diferenciar o que é um roteiro de estudo para a sala de recurso e o que é um roteiro de estudo preparado pelo professor do componente curricular, que vocês vão ver mais adiante, no final da nossa conversa, com cada PCNP da área específica, que vai falar um pouquinho com vocês sobre a adaptação curricular. O professor também da sala de recurso, ele deve planejar, elaborar cronograma de atividades e elaborar portfólio das atividades enviadas e devolutivas. Nós estamos falando agora sobre o período do distanciamento social que nós estamos vivendo, então eu procurei trazer o foco para esse momento. Então, em contato com os nossos professores da sala de recurso, a gente tem conversado bastante sobre isso. Então, o papel dele é fazer a mediação, tá? Entre o professor e o estudante. O professor do componente curricular específico deve preparar as atividades adaptadas com o apoio do professor especializado. Quem prepara a atividade adaptada é o professor do componente curricular. O professor especialista, ele é o apoio, ele é o auxílio para que o professor possa desenvolver essas atividades. E aí, mediante tudo isso, o professor especialista, ele mantém um roteiro de estudo para direcionar aquele estudante que ele faz o acompanhamento, que quando está presencial, ele faz todo esse cronograma de estudos e mantém os seus registros, os seus portfólios, para que a gente possa ter esse acompanhamento da aprendizagem. O professor especializado, ele também, nesse período, deverá manter um canal digital, né, com os pais e os responsáveis, para que ele possa esclarecer as dúvidas dos estudantes. Então, os nossos professores da sala de recursos, eles têm mantido esse canal digital, por diversos meios digitais que nós utilizamos, para que ele possa dar o suporte a esse estudante que está em casa em momento de distanciamento social. Eu gostaria de aproveitar e falar um pouquinho também com os nossos professores da sala de recursos que estão participando das ATPCs, estão nos apoiando muito e realizando trabalhos maravilhosos com esses estudantes que não podemos deixar parar a aprendizagem.
não devemos e não podemos deixar que o processo contínuo da aprendizagem aconteça, e eles têm um papel muito importante nessa mediação. Eu gostaria de agradecer novamente e parabenizar também os professores das salas de recursos. E os nossos professores interlocutores de Libras. Como eu já falei para vocês, eles são apoio aos professores do regular para sugerir adaptações de acesso, recursos visuais, figuras, links de vídeo em Libras, apoio por videochamada com os estudantes, elaboração de cronogramas de apoio, informar o professor da disciplina se precisa de atividades impressas, porque tem surdo que consegue realizar a atividade impressa escrita e tem surdo que é só na Libras. E aí, quem faz toda essa mediação é o professor interlocutor, que também mantém um canal digital com os estudantes, os familiares, e também gostaria de parabenizar os interlocutores de Libras, que também realizam um trabalho fantástico com esses estudantes, tanto em sala de aula, quanto agora nesse período de distanciamento social. Essas atividades não presenciais, então, elas devem garantir a continuidade da aprendizagem dos estudantes público-alvo da educação especial. Precisamos garantir essa aprendizagem mesmo à distância. Sabemos de todas as dificuldades, reforçamos que os estudantes que não possuem acesso à internet, aos meios digitais, quando retornarmos presencialmente, todo esse processo ele vai ser retomado, mas é importante que aqueles que tenham acesso, que a gente não deixe de contemplar, a gente não deixe que essa aprendizagem chegue até ele, e para isso nós temos os nossos professores especialistas que estão junto com vocês, professores, para realizar esse trabalho. Também quero parabenizar os professores de todos os componentes curriculares que eu tenho recebido atividades adaptadas em conjunto com o professor especialista para esses estudantes público-alvo da educação especial. O papel de vocês é muito importante na aprendizagem de todos os estudantes. Então, parabenizo todos vocês, professores, que estão desenvolvendo e realizando trabalhos maravilhosos. Para que essas atividades não presenciais também aconteçam, nós devemos ter algumas tarefas colaborativas, né? Nós trabalhamos em colaboração uns com os outros. Então, entre os professores do componente curricular específico de cada disciplina e do professor que atua no atendimento educacional especializado, que é sobre sobre a forma de sala de recursos que nós temos na rede estadual. Então, a gente trabalha sempre junto, o professor do componente específico com o professor da sala de recursos, para que essa aprendizagem, para que essas atividades cheguem até esses estudantes. E para isso, a equipe gestora, ela deve assegurar que todos os estudantes tenham acesso às atividades propostas. Então, elas podem ser realizadas, elas devem ser realizadas de forma remota, disponibilizada por meio digital, se ele tiver acesso, ou, se for necessário, também atividades impressas, que muitos professores têm feito, né, disponibilizada a impressão, para que a equipe disponibilize esse material aos estudantes. Eu trouxe para vocês alguns documentos e materiais de apoio. Aqui eu cito apenas o documento, claro, mas esses documentos todos estão disponibilizados no site do Núcleo Pedagógico, na parte de educação especial. Eu convido vocês, quando puderem, dar uma olhadinha na parte de educação especial. Nós temos bastante material, muitos materiais preparados pelos professores especializados, e também pelos professores do componente específico, e todo o material que eu recebo eu disponibilizo na página no site, e esses documentos importantes, documentos orientadores, estão disponíveis lá para leitura na íntegra. Então, nós temos o documento orientador. O documento orientador, todos vocês receberam, e dentro desse documento orientador, nós temos uma parte específica que trata sobre as atividades não presenciais nesse momento de distanciamento social. Então, eu destaquei esse material também, onde fala da educação especial, inclusiva, e está disponível no site. Nós temos também
três materiais que apoiam o nosso trabalho nesse momento, nessa questão da educação especial inclusiva, que é a avaliação inicial, é um anexo chamado de anexo 1. Esse material, ele é específico da sala de recursos, então, quando chega um estudante, logo no início do ano, e que ele não esteja matriculado ainda na sala de recurso, ou que ele esteja e precisa refazer uma avaliação, mas logo, a princípio, é uma avaliação inicial que a gente faz quando chega um estudante, e aquela questão que eu citei para vocês no início, eu percebi que o meu estudante, ele precisa de um apoio. Eu vou encaminhar para o gestor da unidade escolar a lista dos alunos que eu percebi que possa precisar desse apoio, e o professor especialista vai fazer uma avaliação inicial. Nessa avaliação, vai detectar se ele apenas possui a defasagem de aprendizagem ou se é possível que ele precise frequentar a sala de recurso. Então, essa avaliação inicial, que é chamada de anexo 1, é material próprio da sala de recurso. Temos também o anexo 2, que é o chamado PAI, que é o Plano de Atendimento Individual, que também é material do professor da sala de recursos, que ele vai manter esse plano. É como se fosse um plano de aula do professor regular, mas é o plano específico da sala de recursos, onde ele vai constar todas as atividades, tudo que ele vai fazer, um roteiro de atividades, ele vai manter esse registro. E nós temos o registro de adaptação curricular, que é o anexo 3. Esse anexo 3, ele é próprio do professor do componente curricular específico. Então, cada professor que possui um estudante matriculado na sala de recurso, ele deve fazer a atividade adaptada. E quando ele fizer essa atividade adaptada, ele deve manter os seus registros também neste documento que é chamado de anexo 3. Se algum professor não conhece esse material, tem o estudante que é da sala de recursos e ele não conhece esse material, eu peço que entre em contato com o gestor da unidade escolar, que o gestor da unidade escolar apresente esse documento, que também temos disponível no site, e qualquer dúvida também pode me procurar. É importante, eu gostaria de destacar neste ponto, que muitas vezes, quando a gente fala da dificuldade de aprendizagem, que eu citei no início, também o estudante que possui a defasagem de aprendizagem, ele também precisa de um material adaptado. Não somente o estudante que é matriculado na sala de recurso. Então, material adaptado, o próprio nome já diz, eu faço a adaptação daquele material para que a compreensão do meu estudante seja melhor, ele consiga compreender de forma clara. Então, se aquele complexo ele não está conseguindo e ele possui uma defasagem, então eu vou fazer um menos complexo para que ele consiga compreender, e aí eu vou aumentando o grau de dificuldade aos poucos. Então, é importante, né, deixar para vocês que a adaptação, ela não é específica apenas dos estudantes do público-alvo da educação especial, mas sim a todos aqueles que eu perceber, né, em sala, que ele precisa também. E, por último, nós temos o registro e roteiro de atividades, que, neste momento, todos estão fazendo, devem estar fazendo, para que a gente possa ter esse registro de tudo que aconteceu nesse período, né, de distanciamento e também posterior a ele, dos meus estudantes, para que eu possa acompanhar o processo de aprendizagem. Aqui eu trouxe para vocês um pouco sobre o roteiro de estudos em casa. O que precisa para que esse meu estudante, ele consiga realizar? Então, se faz necessário focar nas necessidades e potencialidades do estudante. Então, essas informações, elas encontram-se no anexo 1 da sala de recursos. Dessa forma que eu falei para vocês, que precisa estar em conjunto, o professor da disciplina específica e o professor especialista da sala de recursos. Eu vou olhar o anexo 1 e, conforme essa avaliação, eu vou verificar quais são as necessidades e as potencialidades desse meu estudante para que eu possa preparar um roteiro. Saber se o estudante deverá aprender
saber o que o estudante deverá aprender dentro do componente curricular. Então, ele é autônomo, ele conta com a ajuda da família. Se ele conta com a ajuda da família, muito importante, devemos contar com a ajuda da família, e quando conseguimos contar, muito importante. Então, a família vai ajudar, apoiar nas atividades enviadas a ele, e se ele é autônomo, ele consegue realizar algumas atividades sozinho. Saber também se ele tem acesso à tecnologia e se necessita de atividade impressa. Como já foi falado, né, se ele tiver acesso à internet, se ele possui acesso aos meios digitais, fica mais fácil nesse momento, mas se ele não possui, a gente também pode viabilizar as atividades impressas. Ainda sobre o roteiro de estudos, com base no objetivo, nós devemos definir as atividades. Então, nosso objetivo, mediante aquela habilidade, é esse. Então, eu vou definir a atividade que ele deve realizar, materiais e recursos que possibilitem o seu cumprimento. Então, é a adaptação curricular, que vai ser falada, esboçada para vocês ao término da nossa conversa. Como e quando avaliar? Então, eu preciso pensar como que deve ser, quando e como eu devo fazer essa avaliação. Após a verificação do cumprimento dos nossos objetivos, da evolução, do processo contínuo, lembrar que existem diversos instrumentos de avaliação, né? Então, nós temos atividades escritas, atividades orais, nós temos vídeos, hoje nós temos diversos meios de avaliação. Então, mediante essa verificação do nosso objetivo, nós vamos avaliar e verificar se ele cumpriu aquela atividade proposta, o objetivo e a habilidade. O professor de componente curricular específico, ele deverá registrar tudo no anexo 3, como eu já falei para vocês, o material, né, o documento que está disponível no site, o anexo 3, as adaptações curriculares que foram disponibilizadas aos estudantes. Planejamento de roteiros para as atividades não presenciais. Então, algumas sugestões para preparar esse roteiro para os estudantes que são público-alvo da educação especial. Videoaulas são muito, muito importantes, bem visuais. Listas de exercícios, atividades diferentes contemplando a mesma habilidade. Então, as atividades diferenciadas, metodologias diferenciadas, são muito importantes para esses estudantes. Explorar a atividade com a área de interesse. Então, eu conhecendo o meu estudante, eu sabendo das potencialidades, das necessidades deles, que também vão constar no anexo 1, eu procurar explorar essas atividades, porque eles possuem alguns interesses, como todos nós, e fica mais fácil para que ele consiga desenvolver o que foi proposto. Indicar ou disponibilizar sugestões de jogos e APs, né, apps, que também temos vários aplicativos que contemplam o objetivo que a gente propõe, e depois eu posso também sugerir alguns aplicativos para vocês, disponibilizar no site. Propor atividades práticas e simples. Então, as atividades práticas, muitas vezes eles conseguem realizar com materiais recicláveis. Então, é legal sugerir essas atividades práticas, pedir para que eles tirem foto, enviem para vocês essas atividades. E a gente já está chegando no nosso momento final, nosso momento de reflexão, que aqui eu quero pedir para vocês, de coração bem aberto, para que nós tenhamos esse olhar reflexivo para todos os estudantes, todos eles. E se eu costumo dizer assim, se eu tenho uma sala de aula com 35 estudantes, e eu tenho um estudante que é público-alvo da educação especial, eu não tenho 35 e mais um. Eu tenho 35 estudantes e todos eles estão sob a minha responsabilidade. Então, o meu olhar precisa ser um olhar de cuidado, um olhar de carinho, um olhar que eu pense o que eu posso contribuir para aquele meu estudante, porque o processo de aprendizagem, ele é possível, mas para isso nós precisamos querer, saber e conhecer. Então, para isso eu trouxe para vocês um pouquinho da especificidade de cada um.
eu me coloco à disposição de vocês para esclarecer quaisquer dúvidas. Os gestores das unidades escolares também estão com vocês para que possa conversar e a gente possa fazer o nosso trabalho de forma pontual e que a gente possa atingir a todos os estudantes, sabendo que cada dia é um dia e cada passo dado é importante para todos os nossos estudantes. Se ele avançou um degrau, é uma vitória, é um ganho para nós. Então, eu quero pedir para vocês para que tenham esse olhar mesmo diferenciado. Eu sei das dificuldades, eu sei das necessidades que muitas vezes nós encontramos, mas nós estamos juntos. E para isso a gente precisa unir realmente as nossas forças para que atinjamos os nossos objetivos e a aprendizagem plena dos nossos estudantes. E aí eu deixo a mensagem para vocês. Como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no direito de voar. Muito obrigada. A gente vai bater um papo ao término da nossa explanação da TPC, onde todos agora vão falar um pouquinho sobre adaptação curricular. Peço para que vocês anotem as dúvidas, para que a gente possa sanar ao final da TPC, e caso ainda fique alguma dúvida, vocês poderão entrar em contato comigo também, eu me coloco à disposição. Um abraço a todos vocês. Mariana, você vai subir a apresentação? Enquanto a Mariana sobe a apresentação, eu já, como a Fernanda falou, né, nós temos aí a presença também de forma física, ou melhor, né, de forma virtual, tanto da PCNP Fernanda como do professor Maurício. Então, os professores que quiserem já fazer algumas perguntas, podem ir fazendo no chat, porque daí eles já vão preparando as respostas e ao final já vão dando, né, o feedback para vocês. Bem, como a PCNP Fernanda falou, nós temos aí 2 alunos que muitas vezes precisam dessas adaptações curriculares. Um são os alunos que fazem parte do público-alvo, os alunos com necessidades especiais, e aqueles alunos que apresentam alguma defasagem de aprendizagem. Então, nós devemos considerar adaptações curriculares como estratégias, e eu acho que essas estratégias elas devem ser sempre lembradas que elas devem ser individualizadas, tá? Que nós, professores, nós nos valemos dela para garantir a aprendizagem dos estudantes, considerando que o processo de ensino-aprendizagem, ele pressupõe atender às diversidades, sejam elas diversidades dos alunos, público-alvo da educação especial, ou sejam os nossos estudantes que apresentam defasagem de aprendizagem. Mariana, passa para nós, por favor. Então, quando a gente fala de adaptação curricular, a primeira coisa que nós temos que pensar nós temos que saber quem é o nosso aluno. E nós temos alguns meios, né, alguns caminhos para compreender quem é esse aluno, que é público-alvo da educação especial, ou precisa de uma adaptação curricular para que tenha aí o pleno desenvolvimento das suas atividades. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, se tem sala de recurso, o maior apoio do professor para estar preparando esse material adaptado é justamente o professor da sala de recursos. Se nós não temos uma sala de recursos, nós podemos aí estar atuando junto com o professor coordenador. Lembrando sempre que nós temos que estudar, nós precisamos conhecer cada um desses alunos para que a gente possa desenvolver essa atividade de forma que ele possa realmente se desenvolver o seu conhecimento, desenvolver as suas habilidades a partir dessa atividade. Então, a adaptação curricular, ela tem que ter um caráter sempre aberto e flexível. Em cada atividade deve ser avaliado a evolução daquele aluno, e como a PCNP Fernanda já colocou, você vai evoluindo conforme o aluno vai evoluindo.
Por isso que é importante, quando a gente fala, né, que o aluno, público-alvo da educação especial, ou que precisa de adaptação curricular, ele deve ser avaliado ele por ele mesmo. É sempre a evolução daquele aluno. Você tem que ter sempre um equilíbrio entre os diferentes conteúdos e o grau de aquisição desses diferentes conteúdos por cada um desses alunos. Nós precisamos compreender qual é o grau cognitivo desse aluno, qual é a sua dificuldade e como que você vai ajudá-lo a vencer essas dificuldades. Nós temos que, nessa adaptação curricular, ter o desenvolvimento de diferentes capacidades. Nós vamos observar que nós precisamos, isso é para todos os nossos alunos, pensar em desenvolver cidadão e que esse cidadão ele tenha um caráter de ser pleno dentro das suas possibilidades. Então, nós temos que sempre estar, além disso, contextualizando, para que ele possa estar aprendendo dentro do seu próprio meio. Mariana, passa para mim, por favor. Quando a gente fala em currículo, eu não estou tendo um novo currículo dentro desse processo de adaptação. O currículo é o mesmo. A única coisa é que você vai flexibilizar esse currículo, tá, dentro daquilo que está sendo proposto, para que você faça uma adequação desses objetivos dentro da possibilidade de cada um dos nossos estudantes. Volto a falar, é uma atividade individualizada, aonde você vai ter atenção a essa diversidade, você vai atender a essa diversidade no processo de aprendizagem, dentro de um processo de contextualização. Mariana, por favor. Adaptar para quem? Nós vamos adaptar as necessidades educacionais dos nossos estudantes, individualmente cada um deles. Para quê? Para favorecer o acesso ao conhecimento do seu uso funcional. E aí eu chamo a atenção na administração da sua própria vida e no processo de transformação daquele estudante e da sociedade como um todo. E aqui eu trago um exemplo, volta um pouquinho, Mariana. E aqui eu trago um exemplo muito interessante. Na parte da manhã eu sei que eu tinha professores que trabalhavam no Amácio na época. Nós tivemos um aluno no Amácio. Eu não dei aula no Amácio Mazzaropi, eu encontrei com esse aluno posteriormente. É o Fernando. Esse aluno, ele era cego. E esse aluno, ele evoluiu. E ele mesmo fala com a ajuda de todos os professores que ele teve, seja no ensino fundamental, ou seja no ensino médio. E ele ganhou uma autonomia, e essa autonomia fez com que ele se formasse em Direito, e ele já está aprovado na primeira fase da OAB. Ele não passou na segunda fase, porque em razão da pandemia nós não tivemos a segunda fase ainda. Isso é autonomia. Isso é dar capacidade do aluno a administrar a sua própria vida. E o Fernando é totalmente independente, mesmo sendo um aluno cego. Mariana, por favor. Quem elabora as atividades de adaptações curriculares? Nós, professores, com apoio dos professores da sala de recursos, e em conjunto com todos os outros professores. Então, todos os professores dos componentes curriculares, eles são corresponsáveis nesse processo. Eles precisam estar com o apoio da sala de recursos, com o apoio do professor coordenador, com o apoio da equipe gestora, em grupo, tá, desenvolvendo atividades para que a gente possa dar autonomia a esses alunos. Eu vou devolver a palavra agora a Thaís. Ela e o professor Rodrigo vão apresentar 2 modelos de atividades adaptadas. Um de Ciências, Ensino Fundamental Ciclo 2, e outro de Física, Ensino Médio. Porém, vocês vão observar que nós temos também modelos de atividades adaptadas de Química e Biologia. Mas, em razão do tempo e pela presença da professora Fernanda e do professor Maurício, nós vamos apresentar apenas 2 para que vocês possam interagir e tirar as dúvidas com eles. Thaís, passo a palavra. Boa tarde a todos. Bom, eu vou apresentar o meu roteiro de ciências. Ele é um roteiro, digamos assim, genérico, tá? Genérico no sentido de que ele pode atender uma gama muito, né, grande de estudantes. Pode ser direcionado especificamente para aqueles alunos da sala de recursos que têm algum, né, atendimento especial, enfim.
que apresente alguma deficiência moderada, leve ou mais acentuada, ou até mesmo para aqueles alunos que têm dificuldade de aprendizado. Ele não apresenta um transtorno específico, mas ele apresenta dificuldades, tá? Então, por isso que eu coloquei como genérico, porque ele pode ser adaptado para qualquer uma dessas situações. Pode passar, Mari, por favor. Então, o que eu fiz aqui? Qual foi o primeiro passo, né? Selecionei a habilidade que eu vou trabalhar, que é a habilidade 11 do 9º ano, que se refere a quê? A selecionar informações relevantes sobre a variação dos seres vivos e discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação da seleção natural sobre as variantes de uma mesma espécie, tendo como resultado, né, o seu processo reprodutivo. Então, nessa habilidade, é possível a gente construir explicações sobre a influência dos fatores ambientais e genéticos no surgimento das novas espécies, as características das espécies, considerando a seleção natural. Envolve também compreender sobre a variação dos seres vivos, o gene, a população e a interação entre as espécies. Então, diante dessa abertura dessa habilidade, eu selecionei 3 grandes temas para serem trabalhados, tá? Então, o primeiro... Volta só um, Mari, por favor, rapidinho. O primeiro tema é sobre a diferenciação dos seres vivos, que seria a questão das características morfológicas. O segundo, a discussão sobre o processo de evolução e diversidade das espécies. E o terceiro, a seleção natural, o que é e como ocorre. Então, podemos trabalhar nesses 3 grandes temas para desenvolver essa habilidade. Ok, pode passar. Então, a primeira etapa desse roteiro de atividades é o quê? É apresentar esse vídeo para o estudante, tá? Esse vídeo é um vídeo do telecurso de ensino fundamental, é uma aula de ciências que fala sobre os animais, as características, a relação que eles têm, né, entre eles. Então, ele vai tratar temas como fósseis, animais vertebrados e invertebrados, as diferenças morfológicas, a classificação dos animais e a seleção natural. Tá? Então, ele abarca todos esses grandes temas que vai dar uma introdução. A partir desse vídeo, você pode sugerir pequenas atividades, como descrição de alguns termos específicos, né, de conhecimento mais científico, algumas palavras específicas, porque a gente sabe que as crianças, elas têm dificuldade com a terminologia, né, do conhecimento científico. Pode passar, por favor. Então, feito essa primeira introdução, é um vídeo, então, mesmo aquele aluno que tenha algum grau de deficiência visual ou auditivo, auditiva não, mas visual, ele pode se apropriar, né, dessa atividade, ele pode desenvolver essa atividade. Pode passar. A outra proposta é em relação àquele grande tema que é a diferenciação dos seres vivos, né, as características morfológicas. Então, é proposto aí o jogo dos semelhantes, que é como se fosse um baralho, né, de imagem e características. Então, eu dou as comandas, aqui de 1 a 4 eu tenho algumas comandas, selecionar os animais que não possuem esqueleto interno, aqueles que não têm esqueleto externo, mas têm o corpo longo e cilíndrico, corpo coberto por uma concha, patas articuladas. Então, são características pontuais, né, que a gente trabalha dentro do estudo de ciências e de biologia. E aí, o aluno, a partir dessa comanda, ele seleciona essa figura e coloca ali. É possível também trabalhar com esse jogo de forma online. Então, tem um aplicativo que chama Tiny Cards, que é a mesma logística, a mesma interface do Duolingo, né? Para quem estuda inglês por esse aplicativo, vai entender um pouquinho do que eu estou falando. Então, você coloca cartinhas e perguntas específicas, ou pede para ele gravar um áudio, ou pede para ele escrever, né? Qual é a característica daquele animal, enfim, dá para a gente explorar bastante. Se não for possível utilizar o aplicativo, é possível fazer a impressão, né, desses desenhos, ou até mesmo pedir para colegas fazerem esses desenhos e pedir para que eles façam isso em alto relevo, que explorem as diferentes texturas possíveis. Então, para aquele aluno, se caso na turma tiver um aluno com deficiência visual,
é possível atender essa necessidade, né? Então, fazendo contorno dessas figuras com barbante ou com tipo de linha, colando algumas texturas para que faça, né, a representação desses animais, enfim, tem uma possibilidade aí diversa. Pode passar, Mari, por favor. O segundo grande tema é sobre a seleção natural. Então, é apresentado, né, uma introdução sobre a teoria de Darwin, quando ele foi lá para Galápagos, e que o estudo dele teve como foco as características do bico dos tentilhões, que é um pássaro, né, uma ave característica lá de Galápagos. Então, a gente sabe que todo o trabalho dele foi pautado nisso, então aqui a proposta é do jogo da pinça e sementes. Pode passar, Mari, por favor. Quais os materiais que eles podem utilizar para desenvolver esse jogo? Então, você tem um potinho lá com diversas sementes e grãos, então arroz, feijão, milho, alpiste, e tenho ferramentas, objetos que vão fazer o papel do bico do pássaro. Então, pode ser uma tesoura sem ponta, alicate de unha, pinça de sobrancelha, prendedor de roupa, prendedor de cabelo, né? Aqueles tipo piranha, né? Então, a proposta é que com esses objetos que farão o papel do bico, o aluno tente pegar diferentes sementes e grãos e observar qual ele conseguiu, né, com qual tipo de bico ele conseguiu pegar mais sementes ou grãos, né, o porquê isso. Então, nesse jogo, nessa dinâmica, dá para você explorar diversos temas, né, sobre a seleção natural, a diversidade dos animais, a adaptação desses animais ao ambiente em que ele vive. Então, é legal oferecer o jogo e, como estamos, né, em distanciamento social, oferecer, juntamente com esse jogo, uma orientação, seja por escrito ou em áudio, explicando para o aluno como desenvolver essa atividade e depois apresentando todo o aporte teórico dessa atividade, tá? Sempre atendendo a necessidade específica do seu aluno, seja ele com uma deficiência, né, um transtorno ou uma deficiência intelectual, ou até mesmo aquele que tem uma dificuldade de aprendizado, tá? Rodrigo? Muito boa tarde a todos. Então, seguindo a sequência da Thaís aqui, né, a gente vai apresentar agora um roteiro de física, né, também com atividades adaptadas. Dentro desse meu roteiro aqui, as atividades estão mais adequadas para um estudante com deficiência intelectual, tá? Então, o meu público aqui é o DI, tá? E lembrando, né, sempre de reforçar, isso já veio na fala da Fernanda, né, no vídeo, né, que as atividades, elas devem ser, sim, adaptadas, mas sempre com muito estudo em cima daquele estudante, no qual esses estudos devem estar apoiados com atividades que você aplica para ele. Então, você precisa conhecer muito bem esse seu estudante para poder estar, de fato, fazendo essa adaptação curricular. Então, no que nós estamos mostrando aqui, são modelos, né, que para vocês depois terem como apoio, para vocês poderem fazer as suas adaptações nas suas respectivas unidades escolares. Então, eu quero deixar bem claro isso, que aqui que está montado, que são modelos para que vocês possam se apoiar nessas atividades. Esse meu roteiro está proposto para o terceiro bimestre, que inicia-se agora dia 3 de agosto. A habilidade proposta é reconhecer a constante presença das ondas sonoras no dia a dia, identificando objetos, fenômenos e sistema que produzem sons. Então, aqui eu proponho um texto para a sala toda. Tá? Então, a sala toda, a gente vai ter uma discussão em cima desse texto do que é som, né? Então, como é que o som é produzido? Então, toda a abordagem, como toda a sala, tá? Então, aqui a gente vai tratar, né, que precisa de uma vibração, essa vibração
vai se propagar através do ar, que vai atingir os nossos ouvidos, enfim, né? Então, é um trabalho com toda a sala, só que no momento que eu for trabalhar a atividade, esse meu estudante com essa deficiência, ele vai fazer uma atividade à parte. Pode avançar, Mariana? Então, eu proponho para ele uma atividade de sons agradáveis ou desagradáveis e peço para que ele classifique, né? O que é um choro? O choro é um som agradável, desagradável, um sorriso, uma sirene, né? Um arranhão na lousa. Então, peço para que ele classifique, né? Dentro dessa atividade, se o som é agradável ou desagradável. Pode seguir mais um, Mariana? Aqui eu peço para que ele identifique, né, os instrumentos. Então, peço para ele enumere, conforme a legenda, os diferentes instrumentos musicais que produzem sons. Então, quero que ele enumere, então, o violino, ele vai estar lá com corda esticada, o meu piano nas teclas, a flauta no bocal, e o tamborzinho ali batendo um elemento contra o outro. Então, aqui quero que ele identifique, né, esses instrumentos que produzem sons, tudo isso relacionado ao texto que a gente abordou, isso com a sala toda. Pode seguir. Aqui eu proponho outro texto, né, esse texto que barulho versus músicas. Então, aqui a gente vai estar tratando um pouco da frequência, né, por que alguns sons são mais agradáveis e por que outros são mais desagradáveis, né? Então, aqui eu tenho dois gráficos, um mostrando ruído, outro mostrando música, né? Então, aqui eu quero que ele perceba o que é a frequência, que a gente vai tratar dentro desse texto, a gente vai tratar isso na abordagem na sala, o professor vai estar explicando o que é essa frequência, né? É o número de vezes que se repete essa onda. Então, eu quero que ele observe aqui. Aí vou estar trabalhando com a sala toda, atividades referentes a isso, e com esse meu estudante, eu vou adaptar uma atividade para ele também. Pode seguir, Mariana? Então, aqui eu adapto essa atividade para ele. Tem duas atividades aqui trabalhando sobre o tema frequência. Então, observe o gráfico de frequência abaixo. Quais dos gráficos mostram alta frequência? Então, quero que ele consiga distinguir, né? Observando o gráfico, as ondas ali, qual que tem mais frequência, né? E na quarta aqui, atividade, analisa os gráficos abaixo, quero que defina. São os mesmos gráficos que estão lá no texto, eu trouxe para cá. Quero que ele saiba diferenciar o que é um texto, o que é um gráfico de ruído, o que é um gráfico de música. Ele observe que o gráfico de música tem a frequência dele mais constante, né? O gráfico de ruído ele tem a frequência dele é todo oscilada, né? Momentos mais rápidos, momentos mais lentos. Então, essa frequência, ela muda constantemente, diferente da música, que a frequência é praticamente constante. Pode avançar. E, por último, aqui, o último texto falando sobre a intensidade, né? O que conseguimos ouvir. Então, aqui o texto vai trabalhar em que níveis de frequência o ouvido humano consegue ouvir, né? Ao lado tem um infográfico mostrando, né, os diferentes ruídos com suas intensidades sonoras, que nós chamamos de decibel, né? Então vai de 0 até 130, que mostrando lá a turbina de um avião. Então, também esse texto dialogado com toda a sala de aula, os alunos farão uma atividade sobre isso, e eu adapto uma atividade referente a esse assunto para esse meu estudante com a deficiência intelectual. Pode avançar? Então, aqui eu trago a atividade. Qual das imagens tem o som mais baixo, né? Daí, eu quero que ele saiba identificar aqui entre o motor do avião, entre a biblioteca e uma conversa normal, né? Então, quero que ele saiba ler se 140 decibel, 30 decibéis, 60 decibéis, quais desses aqui eu tenho um som mais baixo. Então, dentro dessas propostas, né, é que a gente quer atingir todos esses nossos alunos, que bem colocou a Fernanda na sua
últimas falas no vídeo, que coloca que nós temos dentro da sala de aula, uma sala de aula de 35 alunos, né? Eu não posso dizer que eu tenho 34 mais um. Não, eu tenho os 35. Então, se meus 34 estão trabalhando com atividades referentes ao texto que eu mostrei, esse meu estudante também com a deficiência intelectual também vai estar trabalhando uma atividade referente a esse texto que nós estamos trabalhando. Então, a proposta aqui hoje é trazer exatamente essa ideia, propor a vocês a pensar e trazer exemplos para que vocês possam estar pensando dentro da sala de aula de vocês, tá? Aqui ainda fica dois componentes curriculares para vocês, de química e de biologia, também com exemplos, para vocês poderem estar buscando aí, tá? Devolvo a palavra a você, Thaís. Bom, agora a gente abre para as interações, né? Temos 20 minutos, tá? Fernanda e Maurício, se vocês já quiserem responder essas questões que já foram colocadas no chat, passo a palavra para vocês. Fernanda, seu som está desligado. Desculpa, a gente esquece do áudio. Boa tarde a todos. Eu, primeiramente, quero agradecer, né, poder estar aqui com vocês, essa participação, ter esse momento para a gente falar um pouquinho sobre a educação especial. Eu só queria pontuar alguma coisa antes, né, de passar a palavra para o Maurício, reforçar que todos trouxeram um modelo de adaptação, porque é muito solicitado. Mas, como falou Roxane no início também, um modelo de adaptação pronto nós não temos, né? Porque cada estudante, ele possui uma especificidade, como eu coloquei para vocês no vídeo. Então, a gente vai adaptar de acordo com a necessidade. Então, se ele é autista, se é deficiente intelectual, e a gente vai fazendo adaptação. Mas é um norte para vocês que sempre perguntam, como que eu faço? Então, por onde começar? Então, são roteiros que os PCNPs trouxeram para que vocês possam ter esse norte. Lembrando também que nós temos estudantes na nossa rede, no ensino médio, que não possuem habilidade leitora e escritora. Então, essa atividade adaptada, ela deve conter bastante imagens, precisamos que uma pessoa leia para esse estudante. Se a unidade escolar possui a sala de recurso, o professor especialista, ele tem essa mediação, esse apoio. Então, são algumas questões que a gente vai ajustando. Mas eu me coloco à disposição para esclarecer alguma dúvida e eu passo a palavra para o Maurício, se ele quiser falar um pouquinho. Eu agradeço de imediato a participação de todos. Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Boa tarde, Maurício. Estão me ouvindo, sim. Pessoal, boa tarde a todos os professores, coordenadores que estão aí presentes. Gostaria só de cumprimentá-los e dizer que estou aqui à disposição. Fernanda, se tiver alguma pergunta aí no chat, que eu estou aqui no plantão, mas você passa para a gente, se tiver alguma pergunta, que eu vou estar respondendo aqui para eles. No momento, nós tivemos um questionamento do professor Edson, eu já respondi no chat mesmo, ele perguntou sobre alunos que necessitam de adaptação das ferramentas da EAD para ter acesso, como o exemplo do Fernando, que a Roxane citou. Eu coloquei para o professor que, se ele tiver acesso aos meios digitais, deverá acontecer por aplicativos, audiobooks, sugestão de podcasts, né, no caso de alunos cegos ou com baixa visão também bastante comprometida. No caso de não ter acesso às mídias, né, acesso à internet neste momento, aí entra naquela questão como todos os estudantes, quando retornar no presencial, nós devemos retomar as habilidades. Por enquanto, somente este questionamento. Só complementando, Fernanda, que é importante colocar,
se tem um aluno cego na escola, a escola, por favor, nos comunique imediatamente, porque a questão desses materiais que nós temos, nós precisamos que a escola aponte quem são esses alunos, quais os tipos de materiais que eles podem, né, estar utilizando, e ainda precisa implementar a sala de recurso para deficiência visual, porque aí nós temos professores habilitados e capacitados na área da deficiência visual, que vai trabalhar com esse aluno a questão das habilidades da vida diária mesmo, como dinheiro, autocuidado, ir ao banheiro, saber fazer higiene, saber usar bengala. Então, são atividades de pessoas que são desprovidas da visão. E quem trabalha isso são os professores especializados na área de deficiência visual. E nós temos professores querendo trabalhar. Nós precisamos que a escola encaminhe o processo para a gente autorizar esse serviço, né, o atendimento educacional especializado, e fazer a contratação desse professor. Ótimo, Maurício. Obrigada. Deixa eu complementar, Fernanda. É muito interessante, porque eu cito o caso do Fernando, porque eu conheci o Fernando posteriormente. E quando ele soube que eu atuava na Secretaria da Educação, a primeira referência que ele fez é que a autonomia que ele conseguia dentro da sala de aula, é claro que ele tem um apoio enorme da família, mas se devia também aos professores, e ele citava nome por nome. Então, por isso que na parte da manhã eu utilizei, porque eu lembrei da Débora, lembrei da Nívia. A Nívia deu aula para ele, eu acho que no Magalhães. Lembrei da Bruna, que ele comentava da Bruna, que a Bruna, ela dava aula como eventual, mas ela também apoiava muito no trabalho. Então, é muito interessante como, posteriormente, os alunos têm esse reconhecimento. E a autonomia do Fernando era muito grande. Ele chegava atrasado na sala de aula, ele entrava na sala de aula sem bengala, ele apenas ouvia a voz da monitora, ele ia até a carteira dele sem atrapalhar o professor que estava dando aula. Então, isso é muito interessante. Isso é o que a gente recebe, né? Cada professor que consegue trabalhar dentro do processo, ele recebe de melhor. Eu tenho certeza que se alguém que deu aula para o Fernando encontrá-lo, vai ficar muito feliz, porque a evolução dele foi muito boa, mesmo ele sendo totalmente sério. E foi lembrado de outros alunos hoje de manhã, alunos do Mazela, que também se transformaram em professor de história. Nós temos um aluno do Magalhães que ele tinha deficiência e por meio da deficiência dele, ele quis fazer educação física para ajudar outros alunos que tinham a mesma condição. Então, tudo isso é um ganho que cada um de nós temos no momento que a gente consegue cooperar com um aluno no processo do seu desenvolvimento total. Não é somente... Às vezes a gente fica muito preso na questão do conteúdo curricular, mas a gente tem muito mais a oferecer do que somente o conteúdo curricular. Com certeza. Eu vou para a palavra. Obrigada, Roxane. O papel do professor, né, também é desenvolver autonomia, né, e nós conseguimos fazer isso muitas vezes, e com o apoio do professor especialista, como o Maurício bem colocou, o desenvolvimento dessa autonomia para eles, principalmente para o estudante cego, é muito importante, e para todos eles, né. O pessoal da tarde é bem quietinho, né? São sim. Então,